Nós estamos nos aproximando do último dia da história terrestre. Nós estamos nos aproximando dos acontecimentos finais, dentro dos quais, ou através dos quais, Jesus Cristo arde por fim tudo isso, na dor e no sofrimento. E ele vem buscar a sua igreja. Hoje nós iremos estudar a continuação da série O Toque das Sete Trombetas de Apocalipse. Nós iremos analisar, né, a terceira e a quarta trombeta nesta mensagem. Ok? Então vamos orar para que nós possamos, ou podemos então, estudar juntos a Bíblia Sagrada sobre os últimos acontecimentos que ocorrerão logo diante de nós, e no final deles possamos então abraçar Jesus, iremos então abraçar Jesus e subir com ele para o céu, saindo daqui em meio à alta destruição. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida, pelo dom precioso da vida, também pelo dom precioso da saúde. Estamos vivendo no meio, Senhor, de invasões, onde um vírus letal está invadindo o lar e a vida de cada pessoa. E muitos deles estão sucumbindo. Mas o Senhor, graciosamente, nos tem livrado e nos libertado de tudo isso. Nos ajude, meu Deus, a compreender o tempo no qual estamos vivendo e ver que o castigo vem cedo ou tarde. Que a tua mão poderosa possa guiar o teu povo em meio à tempestade. Ajuda-nos a entender a tua palavra, é o que te pedimos e te agradecemos por Jesus. Amém, Senhor. Amém. As sete trombetas anunciam a chegada do castigo de Deus. O que você acha? Deus castiga? De acordo com o Apocalipse, ele castiga, né? Eu castigo e repreendo todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, o castigo de Deus tem um fim específico: levar o povo a se despertar, se arrepender e tomar, a sua decisão. A sua decisão. Não podemos ficar em cima do muro sem tomar uma decisão. Nós precisamos tomar uma decisão. Então, nós já estudamos aqui sobre o efeito do toque da primeira trombeta, do toque da segunda trombeta. Vamos conhecer agora o efeito do toque da terceira e da quarta trombeta. Ok? Capítulo 8 de Apocalipse, versículo 10 diz assim: O terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou absinto, e muitos dos homens morreram por causa dessas águas, porque se tornaram amargosas. Muitas das vezes, quando a gente lê, sobre as trombetas, a gente já tem o hábito de interpretar as coisas aqui. Só que essa parte da interpretação, a parte simbólica, já se cumpriu. Já está no passado. Nós temos que agora encarar a realidade, a literalidade, usando o literal, ok? Então, a parte simbólica aplicava para o primeiro soar da trombeta, que foi revelando, anunciando a queda do Império Romano. Agora nós temos que encarar, porque, lembra, eles rodeavam a cidade de Jericó, rodearam a cidade de Jericó 6 vezes, uma vez por dia. Dentro do sétimo dia do soar das trombetas, eles rodeavam 7 vezes, dando a entender que as trombetas de Apocalipse ia ter um sentido simbólico, e dentro do tempo do soar da sétima trombeta, no sentido simbólico, iria recapitular ou repetir o toque das trombetas. Então, essa repetição nós temos que encarar como realidade. O céu aqui, na terceira trombeta, nos chama atenção para o que vem lá de cima. Uma grande estrela vai cair. Uma grande estrela vai cair. Isso não quer dizer que é apenas uma, porque não era só uma trombeta que soava quando eles estavam rodeando, na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta ou na sexta. Eram 7 trombetas tocando em cada vez que eles rodeavam. Então, o que o céu está nos chamando a atenção?
O que devemos entrar em consideração, levar em consideração aqui, é o castigo que está vindo do céu. O castigo de Deus, ele vai vir através dos 4 elementos da natureza. Ó, terra, ar, que é o vento, fogo e água. Ok? Né? Deus vai usar esses 4 elementos da natureza para castigar terrivelmente a terra. Por quê? Porque eles colocaram Deus de lado. Eles não respeitam mais a Deus. Não estão levando em consideração quem é Deus e quem é o seu nome. O que significa o seu nome? O respeito, a reverência, o temor, a solenidade desapareceu da terra em relação a Deus. E o castigo vai descer através do soar das 7 trombetas. Mas Deus, será que existe alguma passagem bíblica que comprova, né? Jesus Cristo falou sobre os 4, né? Os 4 terremotos, ele falou sobre o terremoto, sobre o fogo, que vai descer através do o sol escurecerá, coisas espantosas, terríveis, sobre a água, né? Angústia entre as nações em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas da água, né? As grandes tempestades, porque muitas coisas vai acontecer. Ou uma só palavra, por exemplo, terremoto. Quando se fala grandes terremotos, aí dentro dessa palavrinha terremotos, existe acontecimentos, muitos acontecimentos. Por exemplo, o que ocorre, o que causa o terremoto? Explosões, né? Da alta temperatura debaixo ou subsolo, né? As placas tectônicas, devido à alta temperatura do subsolo, né, se desloca. Isso causa os terremotos. E isso causa também os grandes tsunamis. Então, só a palavra terremoto, nós podemos, então, ver aí a ação do fogo subsolo, né, que sai através de lavas pelos vulcões, e também podemos ver aí as grandes tempestades, né, ou os grandes tsunamis. Ok? Vamos ver o que os profetas, ao ver em visão o que vai acontecer em nossos dias, anunciaram. Vamos para capítulo 29 de Isaías. Capítulo 29 de Isaías. Olha o que diz aqui no verso 6. A palavra de Deus. A palavra de Deus deve falar. E nós, humildemente, devemos ouvir e aceitar. E colocar em prática. Ok? Capítulo 29 de Isaías, o verso 6 diz assim: do Senhor dos exércitos, vem o castigo com trovões. Deixa eu repetir. Do Senhor dos exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e chamas devoradoras. Eu ia falar abrasadoras, que é o mesmo sentido. E chamas devoradoras. Então nós vimos aqui os 4 elementos da natureza sendo usados por Deus para castigar a humanidade. Castigar aqueles. Se Deus irá nos castigar, é porque nós ainda não ultrapassamos o limite da sua graça. Porque Ele castiga e disciplina todos quanto ama. Certo? Então, quando nós passarmos o limite da sua graça, então é o diabo que vai entrar em ação, matando e destruindo tudo. Mas enquanto o castigo vem de Deus, nós temos esperança, porque Ele nos ama. Ok? Então, vamos analisar aqui se nós encontramos os 4 elementos da natureza dentro desse versículo. Do Senhor dos exércitos vem o castigo com trovões. Mas vamos aqui colocar de lado os trovões. Com trovões e terremotos. Então, nós temos o primeiro elemento aqui, que Deus irá usar para castigar as nações. Terremotos. Grande estrondo. Por que grande estrondo? O interior da Terra, devido à alta temperatura, faz com que as placas tectônicas se deslocam, causando grandes estrondos. Isso
causa, né, os terremotos e também os maremotos e as erupções vulcânicas. Mas aqui nós vamos ver tufão de vento. Segundo elemento da natureza, usado por Deus. O vento, o ar, tufão de vento. Tempestade. Quando se fala em tempestade, são chuvas poderosas, né? Nós temos aí o furacão, né, que é uma tempestade, é chuva com vento misturado. A tempestade é chuva com vento. Quando fala trovões, também nos chama atenção para as grandes chuvas, porque dificilmente existe chuva sem trovões, sem relâmpagos e assim sucessivamente. Então nós já vemos três aqui, três elementos da natureza aqui incluído no capítulo 29 de Isaías, verso 6. O castigo do Senhor vem através dos quatro elementos da natureza: terremoto, terra, tufão de vento, né? Deixa eu ver qual é o outro aqui, de vento, e água, que é a tempestade, água. E aí fala aqui, ó, e chamas devoradoras. Quando fala chamas devoradoras, é o fogo. Então nós temos aqui os quatro elementos da natureza através dos quais o Senhor há de despertar as nações, há de castigar severamente as nações. Certo? Então nós temos que estar preparados, porque está escrito na Santa Palavra de Deus. E quando o anjo anunciar, né, tocar a trombeta, a primeira trombeta, fogo descerá do céu e vem de cima, através de tempestades solares, né? E através de outros elementos em relação à lua, que nós ainda vamos ver quando isso acontecer. E a segunda trombeta lá nos chama a atenção para, né, queda, deixa eu ver, esqueci. Apocalipse, capítulo 8. A segunda trombeta fala sobre... nos chama a atenção para as montanhas vulcânicas, né? Para os vulcões. Então, veja que aí as duas primeiras trombetas, ou as quatro primeiras trombetas, nos chama a atenção para a ação do fogo. Fogo, ó, terra, vento, água, fogo. Os quatro elementos da natureza. A primeira, a segunda, a terceira e a quarta trombeta. Não, a terceira trombeta. As três primeiras trombetas mostra e revela a ação de Deus no castigo da humanidade, trazendo castigo para a humanidade através do fogo. Fogo vem de cima, através de quedas de meteoros, através de queda de asteroides, através das tempestades solares, e vem de baixo também, através das erupções vulcânicas. Olha o que disse Joel: mostrarei prodígios no céu e na terra, fogo, sangue e colunas de fumaça, erupções vulcânicas. Ok? Então, o primeiro elemento, fogo, vem de cima e também vem de baixo. Ok? Então nós vamos ver aqui o que os profetas falaram sobre esse castigo, sobre essa alta destruição que lá no Apocalipse os anjos revelam através do toque das trombetas. Se a gente vai para Miqueias, um pouco depois aí de Isaías, né? Desculpa, Miqueias, capítulo 5, e o versículo 15, olha que diz assim: com ira, aqui é o próprio Deus falando, através do seu profeta, ok? Com ira, deixa eu ver aqui, verso 15, 5 e 15. Com ira e furor, tomarei vingança sobre as nações que não me obedeceram. É o próprio Deus dizendo, com ira e furor, ele vai tomar vingança das nações que não lhe obedeceram. Então, o pecado está trazendo sobre a humanidade consequências trágicas. O que diz Isaías capítulo 24? Na verdade, a terra está
contaminada por causa dos seus moradores. O que eles estão fazendo? Porquanto transgride as leis, muda os estatutos e quebra a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, disse Deus, serão queimados os moradores da terra, e poucos homens restarão. Só o remanescente vai restar. A terra está contaminada. A maldição consome a terra. Por causa de quê? Por causa dos seus moradores. Eles estão transgredindo as leis de Deus. Milhares e milhares de homens, né, que se dizem pastores de ovelhas, se levantam dos púlpitos das igrejas, ensinando as pessoas a transgredir a eterna lei de Deus. E isso tem trazido calamidades, isso tem trazido terror e vai trazer o castigo em alta proporção. E nós temos que ter cuidado. Amós, olha o que o profeta Amós, capítulo 2, né? O que está em Amós, capítulo 2. Voltando um pouquinho. Amós, capítulo 2, o 13 e o 14. Amós, capítulo 2, versículo 13. Capítulo 2. Deixa eu ver aqui. (13 e 14) diz assim: Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós. Oscilar a terra debaixo de vós. Como oscila um carro carregado de feixe. De nada valerá a fuga ao ágil. O forte não usará sua força, nem o valente salvará a sua vida. Aqui Deus está falando que vai fazer oscilar a terra de debaixo dos nossos pés. Certo? Então, essa é uma profecia que vai se cumprir, né, no tempo do fim. O elemento terra, né, vai entrar em ação. Agora, Sofonias, ele teve uma visão desse tempo, quando as trombetas forem tocadas, quando o terror descer sobre a terra. E nós vamos ver se encontra aqui o livro de Sofonias, porque ele é pequenininho, né? É bem pequeno. Sofonias, capítulo 1 e o versículo... Deixa eu ver aqui. 14 em diante. Olha o que diz aqui. Está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção! Está um ponto de interrogação, aliás, de exclamação. O dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia e de alvoroço e desolação, dia de escuridade. A gente vai ver já por que é dia de escuridade. E negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate contra as cidades fortes e contra a torre altas. A trombeta é dia de arrebate contra as cidades fortes e torre altas. Trarei angústia sobre os homens, disse Deus. Disse Deus aqui. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será atirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, no dia do castigo. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Por quê? Porque eles estão contaminando a terra pelas transgressões da lei de Deus. Pecado é transgressão da lei de Deus. E a lei de Deus é formada por 10 mandamentos. Aqui diz que o castigo vem, o castigo vai chegar. Tempo de angústia para os homens. Eles vão andar cegos. Alta destruição
está chegando. Né? Então, quando a gente vai aqui para Apocalipse capítulo 8, para a terceira, né? Continuando, o terceiro toque da trombeta, diz aqui, ó, o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela. Quando fala rios e águas, são águas doces. Isso quer dizer que a seca vai tomar conta da terra, a falta de água potável vai tomar conta da terra e o castigo vem de cima, através da queda das estrelas. Aqui fala da queda de uma grande estrela. Quando se fala estrela, é qualquer objeto que vem de cima. Quando entra na nossa atmosfera, ela pega fogo. Por isso que o profeta dá o nome de estrela. Porque para nós, qualquer coisa luminosa no céu, para nós é uma estrela. Então aqui pode ser a queda de um gigantesco meteoro ou de um asteroide. A queda dos asteroides pode trazer estupendas destruição, pode fazer cidades inteiras desaparecer ou até mesmo um país inteiro desaparecer do mapa. Então nós temos que estar preparados para enfrentar o terror como bons soldados de Jesus Cristo. Já o soar da quarta trombeta nos chama a atenção para o sol e a lua. Olha o que diz aqui. O quarto anjo tocou a trombeta, foi ferida a terça parte do sol, da lua e das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse e na sua terça parte não brilhasse tanto o dia como também a noite. Então vi uma águia anunciando o que vem ainda através do toque das últimas 3 trombetas. Ela diz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra. Vocês acham que as primeiras 4 trombetas são coisas pesadas? Coisas terríveis virá depois, né? Depois do toque das 4 trombetas. Então, o sol vai escurecer, o sol vai trazer problemas. O sol vai trazer problemas. A lua vai trazer problemas. Quando Jesus Cristo disse, haverá terremotos, né? Grandes terremotos, epidemias e fome, coisas espantosas. Ele não revelou o que foi, mas ele viu e sabe. Ele não revelou porque ia causar terror em nosso coração antecipado, coisas espantosas também, grandes sinais no céu, lá em São Mateus, Lucas 21 e 12. É porque haverá coisas espantosas. Nós temos que estar preparados. O sol e a lua serão atingidos, vai trazer escuridão, e essa escuridão vai trazer problemas para o planeta Terra. Haverá quedas de meteoros e quedas de asteroides. Ellen White, ela teve uma visão. Deixa eu ler essa visão aqui para vocês. É uma profecia que ainda não se cumpriu e vai se cumprir em nossos dias. Observa bem aqui, ó. Tá em vários livros dela, mas compilar esse livro aqui, formar esse livro aqui de passagem de vários livros, então essa passagem está no livro do Evangelismo, página 29, e também aqui em Eventos Finais, página 23. Ela diz assim: na última sexta-feira pela manhã, pouco antes de acordar, uma cena muito impressionante me foi apresentada. Parecia que eu havia acordado, mas não estava em meu lar. Das janelas eu podia avistar uma terrível conflagração. Grandes bolas de fogo caíam sobre as casas e destas bolas voavam flechas incandescentes em todas as direções. Era impossível apagar os fogos que se acendiam e muitos lugares estavam sendo destruídos. O terror do povo era indescritível. Aí, outra visão, também que se encontra no seu livro, Testemunho Seleto, volume 3, ele diz assim, ó, a página 296. Mas também está nesse livro, Eventos Finais, página 23. Vi uma imensa bola de fogo cair ao meio de umas lindas habitações, destruindo-as imediatamente.
Ouvi alguns dizerem, sabíamos que o juízo de Deus sobreviria à terra, né? O castigo, a terra, mas não sabíamos que viriam tão cedo. Outros, com acento de voz, né, agoniante, diziam, os senhores sabiam? Por que então não nos disseram? Nós não sabíamos. Então nós vimos aqui cenas de alta destruição, vista também por Ellen White. Bolas de fogo caindo, grandes bolas de fogo. Ela usa a expressão grandes bolas de fogo caindo sobre a terra. O terror, ela está prestes a descer. Essa é a realidade. Os nossos líderes, os pastores, não falam sobre isso. Não vamos falar sobre isso para não deixar o povo com medo, né? Crente que tem Deus na vida não tem medo de nada. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo. Nós temos que advertir as pessoas. Nós temos que falar o que vai acontecer, para que quando começar a acontecer, elas ficam cientes de que o fim chegou. E se entrega, já que até aqui, naquele momento, não entregou a vida a Deus, toma a decisão de se entregar a Deus. Porque a mão poderosa de Deus, com seu braço estendido, vai guiar sua igreja em meio à tempestade. Caindo milhares de bolas de fogo, mas ele está ali protegendo a sua igreja em meio à tempestade. Em meio aos trovões e relâmpagos, Deus vai guiar o seu povo. Jesus Cristo vai guiar o seu povo, proteger o seu povo com a sua sombra, com as suas asas, com as suas mãos poderosas. Leia Salmos 91, é uma profecia para esse tempo. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Então nós temos que estar preparados, porque o castigo vem através dos 4 elementos da natureza. Fogo, através de tempestades solares, quedas de meteoros e erupções vulcânicas. Através de água, né? Terra, que são os grandes terremotos causados pelas o mover-se das placas tectônicas devido à grande temperatura subsolo. E os grandes terremotos, isso causa os grandes terremotos, e também água, né? Que as grandes inundações. E também vento. Coisa pesada vem por aí. Que Deus possa nos abençoar e possa nos preparar para esses eventos gloriosos. A gente, querendo ou não, nós vamos ter que enfrentar tudo isso. Então, começamos então um preparo para esse evento, como bons soldados, sem murmuração, sem medo, sem queixa, em nome de Jesus. Amém.